Fala galera, bem-vindos a mais um episódio, hoje muito especial do Café com a Vegas. Eu sou o Bruno Correia, hoje eu tô aqui junto com a minha parceira de podcast, a Indianara. Fala Indy, tudo bem com você? Fala Brunão, e aí pessoal? Este é mais um episódio do Café com a Vegas para vocês e para o episódio de hoje teremos um convidado do qual eu me inspiro como profissional desde que eu fazia o módulo básico da formação do curso de mecânica. É uma honra ter você por aqui conosco e para engrandecer ainda mais esse podcast, que tem só crescido. Bom, saudações aeronáuticas, Lito, tudo bem com você? Olá, tudo bem? E aí, galera do Café com a Vegas? Adorei esse nome, sensacional. Ah, que bom. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, é sempre bom bater papo de aviação. É isso aí, é uma honra pra gente ter você por aqui, como eu disse, você é referência para todos nós. Acredito que vai ser uma aula aí pra quem tá ouvindo e pra gente também, não é, Brunão? Com certeza, Lito, desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E bom, Lito, para começar nosso papo, como já é de praxe aqui do nosso podcast, eu vou começar te perguntando: de onde surgiu o seu interesse pela aviação e como você chegou até onde você está atualmente? Ah, rapaz, vamos lá, senta que lá vem a história, né? Mas antes de começar, eu queria falar que eu lembro da Indianara quando ela ainda estava estudando. Ela entrou, acho que ela lia meu blog, Isso. né, Indy? E você comentava lá alguma coisa, e eu falei, pô, que legal, a gente precisa de mais mulheres na aviação. E é muito bom saber agora que você tá com um puta avanço aí na aviação, já vai ser transferido, vai trabalhar com coisas maiores. E eu acho que mais ou menos a trajetória que eu vou contar a minha é bem semelhante, assim, é de começar por baixo, aprendendo tudo, estudando muito, se dedicando muito, e aí a gente chega lá. Com certeza. Eu comecei o interesse mesmo por aviação depois que eu já tinha começado a estudar aviação, na verdade. Eu gostava muito de navio, né? Assim, sério, porque eu morava no Porto, no Guarujá. Então, era bem perto ali do Porto de Santos. E eu via navio todo dia e eu amava aquilo. Eu queria ser engenheiro naval, na verdade. E quando eu terminei o que naquela época se chamava colegial, ou melhor, ginásio, que seria, acho que o 9º ano, deve ser agora, ou 8º, não sei. A gente tinha que ter uma opção, assim, que curso técnico seguir? Vai seguir um colegial normal ou vai fazer um curso técnico preparatório, assim, para alguma profissão? E as minhas opções, na época, na escola, eram magistério, contabilidade e um tal de manutenção de aviões. Eu não queria ser professor, não queria ficar contando dinheiro para os outros, né, com contabilidade. Não que eles façam só isso, é até um pecado falar isso, mas enfim, não queria fazer essa parte contábil. E aí eu falei, vou tentar manutenção de aviões. E no primeiro dia de aula eu já me apaixonei pelo negócio. Foi fantástico, assim. Eu acho que não só pelo fato do professor ser bom, a maneira como ele iniciou. Eu lembro, acho que no primeiro dia ele já falou a frase que me cativou, assim, na aviação. Que é, olha, a gente tem que tratar a manutenção de aviões com muita responsabilidade, porque lá em cima não tem acostamento. E isso aí eu falei, putz, é mesmo, nunca tinha pensado desse jeito. E aí quando começou a falar do sistema de lubrificação de motor, como é que funcionava o motor, eu não sabia nada disso. Eu me formei com 17, 16, tinha 14 anos quando eu comecei a estudar avião. Aí, que tempo. E aí me formei com 17, no 4º colegial, como mecânico de manutenção de aeronaves. Já a gente agora presta banca, né, para ter célula GMP e aviônica, acho que é isso, né? Isso. Que é na ANAC hoje. Isso, exato. Na minha época ainda era DAC e tinham 9 carteiras para tirar.
Era separado por sistemas. Então imagina, né? Hoje você já sofre, né, para prestar de um sistema só. Imagina fazer 9 provas num dia, que é o que eu fiz na época. Puxado. Foi um negócio bem interessante. E eu passei em 8 de uma vez. Eu não tirei de estruturas de helicóptero. Todas as outras carteiras eu tirei numa paulada só. Sempre o helicóptero. Sempre helicóptero. Oh, meu Deus. O pessoal das rotativas odeia isso. Então, aí depois eu vim para São Paulo, abriu vaga de técnico de manutenção de aeronaves na poderosa Varig. E também tinha vaga para mecânico na Transbrasil. Aí eu levei o currículo e fiz os testes nas duas ao mesmo tempo. Recebi primeiro o telegrama da Transbrasil pedindo para já ir levar a carteira de trabalho para assinar e tudo. E recebi depois o da Varig, foi uns 4 dias depois. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? O que escolher? Lito, mas nessa época você já tinha despertado a paixão ou ainda estava indo só no embalo? Não, já tinha despertado a paixão. Eu já colecionava álbum de figurinha de avião, já montava kit revel de avião, já comecei a estudar, levar a sério mesmo. Foi depois do primeiro dia de aula, eu comecei a estudar bastante aviação. E me interessar não só pelas aulas, porque assim, eu acho que até serve de incentivo aí pra moçada, né? Que você não tem que ficar estudando só o que te passam, que isso é muito pouco. Você tem que se questionar mais. Tipo, acendeu uma luz de baixa pressão no avião. Não adianta só você saber o que causa, que tipo é o sensor, é a bomba. São 2 coisas que podem fazer aquela luz acender. Ou uma pane de fio, 3 coisas. Mas o avião não é só isso. Aonde que essa lâmpada faz integração de sistema? Que tipo de alarme o piloto vai ter em relação a isso? E por que ela acende desse jeito? Como que é feito o sensor? Entendeu? Esse tipo de curiosidade que eu sempre tive. E aí eu comecei a estudar essas coisas desde cedo. E talvez por isso eu tenha um conhecimento um pouco mais... não conhecimento, uma maneira mais simples de explicar as coisas para as pessoas sobre aviação, que é um negócio extremamente complexo, né? Foi por causa desse estudo todo que eu fiz ao redor das coisas. Bom, bacana. E, assim, de todas as dificuldades, a gente sabe que quem tá começando na aviação aí passa bastante dificuldade. Você já iniciou em uma grande companhia, então, logo de cara, né? Das dificuldades ali que você enfrentou desde a sua formação e durante toda a sua carreira, qual que foi a que mais te marcou? Olha, eu acho que o fato de ter entrado na Varig foi muito benéfico para minha carreira também, porque a Varig era uma verdadeira escola, sabe? Ela tinha um setor de treinamento fantástico, instrutores fantásticos, e como eu entrei em Congonhas, na época era o Electra, e o Electra só tinha mecânicos, e eu seria da primeira turma de técnicos. Então, antes de colocar a mão no avião mesmo, foram 7 meses de curso pela própria Varig. Ou seja, eu tinha passado os 3 últimos anos estudando, mais um ano parado, porque era ano de alistamento militar. E na hora que eu consegui emprego, ainda foi mais estudo, mais 7 meses, e só estudando coisas assim que eu não tinha visto na escola. Não só o curso do Electra em si, de todos os sistemas do Electra, mas também curso de eletrônica básica, aviônica básica, sistema elétrico básico. Foi uma verdadeira escola. Então eu acho que a Varig foi a que marcou bastante essa minha fase de consolidação do conhecimento básico. E eu trabalhei 9 anos na Varig. Bastante tempo. Agora o grande salto... 9 anos, E o grande salto mesmo aconteceu quando eu fiz a minha viagem para a África, que acabou virando um livro, né, do Onde Morrem os Aviões. Aquele foi assim, eu nunca tinha vivenciado limites de aviação, porque a gente trabalha na aviação comercial, a gente trabalha com um limite bem alto, assim, a gente não deixa as coisas degringolarem, né? A gente trabalha ali, a gente não leva um pneu até o osso,
a gente não decola com sobrepeso, a gente não extrapola os limites do avião. Todo mundo tenta trabalhar ali certinho. E aí eu fui para um lugar onde não existiam essas regras e tudo era quebrado. O pneu trocava só se ele estourasse ou quando já não desse mais para usar, quando já tivesse na última lona aparecendo. Era tudo on condition, né? On condition. Tá funcionando, vai. E tinha coisa que tipo o freio de emergência do Electra era pneumático, era nitrogênio. E aí abaixou a pressão, eu fui procurar nitrogênio, ninguém tinha nitrogênio lá nesse aeroporto, que é o maior aeroporto do Zaire na época, era a capital do Zaire, afinal era Kinshasa, que hoje é a República Democrática do Congo. E ninguém tinha nitrogênio, não se usava nitrogênio, usava só ar comprimido. Eu falei, não pode pôr ar comprimido nessa garrafa aí, tem que ser nitrogênio. Aí o cara fala, não, deixa assim então, deixa baixar a pressão. Eu falei, não, mas aí o avião não pode voar, tá fora do MEL, do mínimo equipamento list, né? E aí o cara, não tem problema. Aí ele riscava o QRH do piloto, dizendo que não era necessário freio de emergência, e vamos voar assim mesmo. Então é um negócio impensável, né? Que a gente pensar que isso pode acontecer num país como o Brasil. Mas isso é o que eu vivenciei lá e eu realmente aprendi os limites do avião. Foi o segundo salto na carreira, assim. Então eu voltei muito mais preparado e com muito menos medo do que um avião é capaz de fazer. Lito, você acha que isso aí acontecia por cultura do próprio país ou era por falta de recurso mesmo? Hoje eu entendo, tá? Na época eu não entendia, eu tinha uma outra visão. Eu achava que era totalmente errado tudo que se fazia lá e que não podia ser daquele jeito. E hoje eu já tenho uma outra visão sobre isso. Os países que precisam se desenvolver, uma das maneiras dele se desenvolver é através da aviação. Mas como ele ainda não se desenvolveu e ele precisa chegar lá, ele tem que voar da maneira que for possível. Então, quando eu vi isso bastante naquela série Pilotos do Gelo, Alaska, você vê que lá eles operam em condições extremas e levam mercadoria para lugares inacessíveis, que só o avião chega. E eles têm que fazer aquilo. E lá no Zaire tinha que fazer aquilo, tinha que operar o avião daquela maneira, senão as coisas não chegavam. Então hoje eu vejo de uma outra maneira o tipo de operação lá. E é por causa da falta de desenvolvimento. Não é só porque eu quero fazer assim, não é uma cultura do que eu quero fazer assim. É uma cultura de que é assim que eu posso fazer e é assim que eu posso ajudar o país. Ou é daquele jeito ou não é de jeito nenhum, né? Eu voava para a cidade lá que não tinha nem acesso a carro, é uma cidade totalmente isolada. Só tinha uma pista de terra, onde o Electra pousava, uma pista de terra e mais nada. É até bacana ressaltar o quanto que isso é crítico, né? A gente sabe aí que às vezes a ANAC, assim, aqui, se tratando aqui do Brasil, consegue encontrar aí, às vezes algumas condições de voos precárias em alguns locais e não chega nem perto do que você passou lá. Então, assim, às vezes a gente fala muito da manutenção, do quanto que é necessário, reposição de peça, ferramenta adequada, condições de trabalho adequado, mas isso é um mundo nos melhores dos mundos, né? Assim, não é para todo mundo que tem, inclusive no Brasil com certeza deve ter lugar que tem condições precárias que não favorecem também as condições de manutenção. Sim, tem. A gente tem a operação na Amazônia lá com aviação que ela precisa voar lá, ela precisa levar coisa para áreas remotas e você não vai ter aquela ferramenta ideal, não vai ter aquele equipamento ideal para trocar um pneu, não vai ter uma proteção, não vai ter luva para você. É uma operação de selva mesmo. E você tem que fazer, o avião tem que continuar voando. Então existe essa operação também no Brasil. E eu acho que é até um ponto bom para as pessoas entenderem assim, o quanto que é seguro um avião, né? Porque você opera nessas condições e ainda assim não acontece acidente todo dia. Isso é um testamento de como a aviação é segura. E outra coisa, né? Você foi pra lá em outra época, né? Não é como a aviação de hoje em dia, né? Tem esse detalhe importantíssimo, né?
Isso foi em 1993. Então a gente está falando lá dos anos 90, início dos anos 90, né? A aviação nem no Brasil era tão segura, né? Não, exatamente. Não tinha internet, não tinha nada. A tecnologia embarcada que tem hoje, né? Antigamente era aquele tanto de instrumento, imagina, para ferir tudo. Eu lembro da gente instalando um GPS Garmin no Electra. Daqueles bem arcaicos, assim, parecia um painel um toca-fitas de carro, era o painel do Garmin. E você fazia um buraco no Electra, fazia um buraco na fuselagem, colocava uma antena, porque não tinha como atravessar o oceano, não tinha mais sextante no Electra, e ele não tinha equipamento de inercial, então foi instalado um GPS para poder fazer o cruzamento do oceano. Totalmente, assim, eu lembro bem de quando colocaram um barco, né, dentro do avião, um barco inflável. Cara. Eu falei, tá aí, essa é a única redundância que a gente tem. Vou pousar no mar, já tá um barco aí. Ele já infla sozinho. E deve ser bacana pra você que acompanhou e acompanha, assim, o crescimento da aviação, principalmente aqui no Brasil. Assim, quando eu comecei, eu já não peguei, assim, muita coisa em condição de melhoria, assim, imediata. Então, a gente vem vendo aí, na verdade, a mudança mesmo de tecnologia, mas você pode acompanhar no geral, né, um contexto geral do que vem melhorando a cada ano que se passa na aviação do Brasil. Isso é muito bacana. Sim, e eu posso dizer que melhorou muito, viu? Assim, eu não sou hipócrita de dizer que eu não fiz coisa errada no passado, porque era o padrão. O errado era padrão no passado, porque não existia o padrão, assim, tanto de segurança do trabalhador, quanto dos processos de segurança da aviação. Então, às vezes você reaproveitava o ringue, você deixava o pneu ir mais tempo do que era necessário, do desgaste. Coisas assim eu fiz também. E eu falo isso, já falei em outras lives, inclusive na do Panda eu falei. Mas as pessoas têm que se colocar no espaço, né, num período de tempo em que as coisas eram diferentes. É impensável. O tipo de escada que a gente subia no avião. Hoje a gente tem um monte de NR33, NR35, que são as normas que regulam aí o trabalho em altura, o trabalho em área confinada, que é tanque de combustível. Não existia nada disso lá nos anos 80, entendeu? Então, e você tinha que trabalhar. Então eu entrava dentro de tanque de combustível sem o macacão adequado, sem o tanque ter ventilado no tempo correto que tinha que ser ventilado. E a gente achava que era normal aquilo, porque não existia a norma. Né? Não aquilo era o padrão, como você falou. E agora né? Não, ó. Então eu sou da época do raiz mesmo. Bem raiz, eu tô até me achando bem Nutella agora. Lito, como você comentou ali do seu livro, eu queria te perguntar, e sempre foi uma dúvida minha, como é que foi a sua ideia de escrever um livro? Quando é que você achou que você já tinha vida e bagagem suficiente para você escrever um livro? E se você pretende escrever outros livros ou se você já escreveu tudo que você queria dizer no seu livro Onde Morrem os Aviões? Não, eu gostei bastante da experiência de escrever e eu pretendo fazer mais livros sim, porque não só pelo fato disso trazer um conhecimento a mais para as pessoas sobre aviação, mas também porque é prazeroso para mim fazer isso. E a ideia desse livro surgiu, na verdade, na época que eu escrevi o blog. Eu tinha um amigo que eu contava essas histórias, né, e ele falava assim, pô, por que você não coloca aí no blog essas histórias que você conta? Eu falei, beleza, eu vou fazer uma série de posts então. E aí eu fiz o capítulo 1, e aí foi super... todo mundo adorou e ficou, manda o 2. Aí eu fiz o 2, fiz o 3. Eu contei acho que uns 14 capítulos, assim, a história bem resumida, que no livro eu conto com muito mais detalhes tudo que aconteceu. Então a ideia surgiu lá atrás e demorou muito. Acho que entre esses posts no livro, no blog, e a criação do livro, eles passaram acho que mais de 10 anos. Então o seu livro ele não foi de uma hora para outra que você sentou e começou a escrever? Não, foi... Eu acho que
Porque o meu tempo é muito pouco, né? Assim, com a produção de conteúdo de vídeo, com o meu trabalho, a Indy sabe, a gente trabalha por escala, e viagens, e é complicado. E as viagens internacionais, como eu trabalho numa empresa americana, eu vivo viajando para fora, e essas coisas todas. Tudo isso atrapalhou muito o processo de escrever, porque eu tinha que lembrar as coisas, as datas, e a única coisa que eu tinha dessa viagem, fora algumas fotos e algumas coisas, era um diário, em que eu escrevia assim, algumas datas, para onde que eu estava voando, o que aconteceu. Isso ajudou bastante a criar o conteúdo do livro, porque isso me trazia outras lembranças. Falei, putz, no dia que eu escrevi isso aqui, eu lembrava disso, daquilo, e aí foi o processo. Mas agora eu tenho mais 2 livros aí em visão. Um vai sair em papel mesmo, e esse vai ser totalmente direcionado para quem tem medo de voar. E o outro, esse vai ser só em formato e-book na Amazon, que eu vou falar dos perigos de você acreditar numa história de um lado só. Isso é baseado numa história que eu vi de uma menina que ela queria ser escritora, e ela era africana, e os príncipes e princesas dela eram todos loirinhos de olhos azuis, porque era a única coisa que ela lia, era Cinderela, era coisas de Walt Disney. Então o que ela escrevia não tinha nada a ver com a realidade dela, nem da África, mas ela só conhecia aquela história, então ela fazia daquele jeito. Então esses são os perigos de uma história só, de você só ter um lado da história. E eu vou escrever sobre o sistema MCAS do 737, que todo mundo acha realmente que ele é o único responsável pela queda do Max, porque isso foi o que toda a mídia falou o tempo todo. A mídia já deu o relatório final desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia. E aí, todas as pessoas que estão expostas a só essa informação vai ter apenas um lado da história. O MCAS é culpado e acabou. Acontece que uma das coisas que me fazem levantar da cama todo dia é trabalhar pela segurança da aviação. E se você falar que foi apenas o MCAS, você não está resolvendo o problema da segurança. Acidentes vão continuar acontecendo na Indonésia, na Etiópia, na Malásia, na União Soviética, na Rússia, porque o único culpado era MCAS, quando não é. Existem vários outros fatores que contribuíram para aquele acidente. E eu vou usar o próprio relatório final, pontuando cada coisa. O relatório é oficial lá da Indonésia, e você vê um monte de falsificação no relatório. Você vê um monte de coisas que eles deixaram passar, e que você fala, olha aqui, eles estão falando uma coisa, mas o gráfico do Fly Recorder mostra outra. Então vai ser um livro interessante, que eu vou sofrer novamente pedradas, né? Porque dizem que eu fico passando pano pro Max e pra Boeing, quando não é nada disso. Eu só procuro eu só procuro melhorar a segurança da aviação, só. Eu não quero que a gente perca vidas, porque é um negócio muito triste na nossa profissão. Impactante, eu já tô até ansiosa para ler. Bom, mas a gente sabe que um assunto que você aborda bastante ali com Aviões e Músicas é justamente ajudar as pessoas a perderem o medo de voar. E quando é que você decidiu que esse seria o seu propósito maior, se é que ele é o seu propósito maior com Aviões e Músicas? Eu acho que hoje sim, viu? Assim, o Aviões e Músicas nunca teve a intenção de ser uma escola para mecânico ou uma escola para piloto. Eu queria democratizar a aviação. Eu nunca gostei de pano preto, e eu sofri bastante pano preto quando eu entrei na Varig, e eu acho isso um desserviço tanto para a aviação quanto para a segurança. Eu sou da linha que quanto mais você compartilha, mais todo mundo ganha, e isso começou com o blog. E uma coisa que me incomodava também era as informações erradas que a imprensa passava sobre assuntos normais da aviação, como uma arremetida, por exemplo. Falei, isso não tá certo, assim, as pessoas ficarem com medo porque um avião arremete. E eu comecei a direcionar realmente para esse ponto, assim, de
diminuir o medo das pessoas voar por falta de conhecimento do que acontece. Já que, quando eu entro no avião eu me sinto no lugar mais seguro do mundo, porque eu trabalho nisso há muito tempo. Foram 9 anos de Varig, 1 ano de Transbrasil, e eu estou há 24 anos na United, soma tudo aí. Já são 34 anos trabalhando na aviação. Então, se eu me sinto bem, por que eu não transmitiria esses 34 anos de experiência para que as pessoas possam entender assim, putz, quando eu entro pela porta do avião eu estou super seguro. Muito mais do que na hora que eu saí de casa usando meu carro. E aí é isso que eu batalho. E isso é muito bacana, até pelas comparações. O pessoal acha que às vezes está mais seguro no carro, no elevador, e o conhecimento que vai levar justamente para elas o discernimento para escolher voar, porque aquilo ali é realmente um dos meios de transporte mais seguro do mundo. E eu até agradeço, porque isso realmente faz bastante diferença. Bom, falando agora de um assunto que é de extrema relevância, a gente sabe que a manutenção aeronáutica ali é um trabalho que exige muita disciplina, responsabilidade, como você já falou, e como tantas outras funções na aviação também, não só os mecânicos. E por ser um sistema bem complexo e o mecânico, por exemplo, estar bem direto ligado às aeronaves e também o seu funcionamento e as condições de aeronavegabilidade durante o trabalho e a sua função, isso pode acabar se tornando risco considerando o ambiente em que ele trabalha e o fator humano. Como você mesmo falou, as condições precárias ali da África e aqui também no Brasil em alguns lugares. Bom, na sua perspectiva, quais seriam as medidas, além, lógico, ali da prática do CRM, que é abordada hoje, que a gente pode promover para manter a consciência situacional dos funcionários e também a interação entre essas áreas? Eu acho que uma coisa que ainda falta... A gente andou um longo caminho já na segurança da aviação. Isso é visível em todas as empresas aéreas nacionais, sabe? Que opera no 121, RBAC 121. Eu acho que a gente ainda falta implementar a cultura justa, que vai ligar todas essas áreas que a gente já progrediu. E numa palestra que eu dei na ANAC, eu falei sobre cultura justa, que é um diferencial. E faz parte da cultura justa você ter o órgão fiscalizador, o fiscal da ANAC, não como um inimigo que quer pegar no seu pé. E pro lado da ANAC, faz parte desse processo de cultura justa que o inspetor não seja o cara que quer ficar se apegando em detalhezinhos burocráticos em relação ao que o mecânico está fazendo, e sim que seja um amigo do mecânico para direcionar todo mundo em direção à segurança. Então, cultura justa é um negócio que, quando eu entrei numa empresa americana em 1996, nossa, quanto tempo, e não existia ainda, mas foi implementado ao longo do tempo. E eu aprendi muito. Assim, deixa eu explicar um pouquinho o que é cultura justa. Cultura justa é o seguinte: você trabalhar em prol da segurança e poder dizer abertamente para sua empresa se você cometeu um erro, por que esse erro foi cometido. Existe todo um processo explicativo quanto a isso, e principalmente dizer que você não está seguro de usar uma escada que não alcança o topo do pylon no avião e que isso pode causar um acidente com outro funcionário, sem ter medo de ser penalizado pela sua empresa, do tipo, você está querendo agora que eu gaste dinheiro numa escada só para você se sentir bem lá em cima dela, trocando uma válvula de antigelo no pylon? Me dê um tempo, né? Que essa é a visão antiga. A visão nova de gerenciamento, os gerentes novos de manutenção, se eles não passaram por isso ainda, eles vão passar. Cada vez mais o foco é em segurança. Assim, é muito mais barato você gastar uma grana numa escada boa do que você pagar por um funcionário que se acidentou no trabalho. Então, na hora que colocarem essa conta
né, no papel, eles vão falar, putz, então vamos investir em cultura justa, vamos fazer os funcionários fazerem parte da segurança. E isso amarra tudo, amarra o CRM, amarra você olhando o seu colega. Quando você passar e ver o cara fazendo uma coisa errada, você vai ter a proatividade de chegar e falar, putz, acho que isso aí tá errado, se a gente fizer assim é melhor, é mais seguro. Tudo pensando em segurança, porque a pior coisa que tem é você ter um funcionário se acidentando e outros funcionários verem aquilo que aconteceu. Você acaba com o moral do local que você trabalha. E muita gente esquece que acidente, ele acontece com a pessoa que está trabalhando ali. E aí você coloca outro no lugar. Mas essa pessoa que saiu da escala, o seu amigo, esse acidente não afetou só ele. Vai afetar toda a família dele por um grande tempo. Principalmente se for fatal, né? Mas muitas vezes a pessoa fica em casa lá, convalescendo durante 1, 2 anos, dependendo do acidente. E a vida da família inteira foi modificada por causa de um evento que poderia ter sido evitado. Então, quando você coloca tudo isso no sistema de gerenciamento de segurança operacional, você deslancha, você cria um ambiente melhor para os mecânicos trabalharem, tudo melhora. Então, eu acho que é o avanço. Como eu tinha falado, como eu fui voar na África e eu sabia que era subdesenvolvido, né? Hoje eu sei o quanto era subdesenvolvido, leva um tempo para essas coisas serem implementadas. Mas a ANAC, as recentes administrações da ANAC têm sido muito proativas quanto a isso, quanto à segurança. E eu também vi um grande avanço em como a ANAC trata das questões hoje em dia. Então, a ANAC trabalhando junto com as empresas, botando um inspetor lá dentro, põe um cara lá dentro para ver como é que o mecânico dá baixa no livro de bordo, se ele está colocando as referências corretas, mas não faz isso de uma maneira punitiva, faz isso de uma maneira educativa, porque a punição leva você a esconder o que você está fazendo. Então, às vezes, você não vai fazer o serviço e vai escrever direitinho o que fez. Então não adianta nada, você está colocando a aviação em risco também. Agora, quando você faz o correto e escreve o correto, porque tem alguém te educando ali sem estar pensando em te punir, aí tudo melhora. Eu acho até bacana você falar isso, já seria a minha próxima pergunta a respeito da cultura justa, que para mim isso é algo cultural. A gente sabe, assim, a gente que é mecânico sabe que os pilotos possuem uma cultura muito mais alinhada a respeito do reporte e de, caso não se sentir seguro em realizar um voo ou qualquer condição que deixe ele ali numa situação desconfortável, ele não vai assumir. E ele sabe que ele não vai ser punido por isso e que a empresa vai acatar e vai realmente fazer com que ele se sinta bem ou que ele, proporcionar uma situação melhor para ele poder realizar o voo da melhor maneira possível. Já os mecânicos, eu vejo que essa cultura ainda melhorou bastante, obviamente, mas ela ainda não é uma cultura, como é que eu posso dizer, muito bem alinhada. Os mecânicos ainda têm um pouco de medo em alguns locais. Eu vejo, assim, por alguns lugares que eu passo, que eu percebo que, apesar de todos apoiarem e acreditarem muito na cultura justa, que eles ainda têm um pouco de receio de poder reportar, de não se sentir numa condição confortável de não fazer uma tarefa, porque às vezes não tem um curso especificado do avião ou de uma parte especificada, e às vezes ficar ali numa condição até precária e tentar fazer o serviço mesmo se sentindo mal por estar fazendo, pelo medo ali de ser punido mesmo, porque infelizmente em algumas empresas a gente sabe que isso acaba ocorrendo, né? Então é importante entender também que a cultura justa não nasce assim do nada. Ela é um processo que tem que ser criado pela empresa. Eu vou falar como funciona numa empresa internacional, mas a gente não sabe como isso seria feito no Brasil. Numa empresa internacional é o seguinte: existe um comitê que é composto é um comitê tripartite. São 3 partes que fazem parte desse comitê. Uma pessoa do órgão regulador, que é o FAA, uma pessoa
que é um cara que faz sistema de gerenciamento de segurança da empresa, e uma pessoa do sindicato dos mecânicos. Então, esse é o comitê que aceita os reportes feitos pela manutenção. Então, quando você se sente inseguro para fazer alguma coisa, você simplesmente não vai fazer. E não vai ter punição quanto a isso. Desde que seja em nome da segurança. Não é que, tipo, se o cara falar, não vou fazer porque tá chovendo hoje, é óbvio que ele será punido por causa disso. Mas esse comitê é voltado o seguinte, para analisar se o evento que aconteceu, ele foi um erro ou foi uma violação. Existe toda uma investigação, é quase como uma investigação de acidente aéreo. A gente, quando preenche um reporte desse, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, isso uma vez eu tive que apelar para esse comitê. Teve um avião que ia voltar para os Estados Unidos e ele estava com um problema no porão de carga dianteiro. E o porão de carga foi considerado inoperante, porão de carga dianteiro. E aí uma referência que foi usada para deferir esse problema era uma referência do manual da própria empresa. E foi usada aquela referência. E o avião voltou para os Estados Unidos, sem nenhuma carga, com tudo travado, tudo indicando que aquele porão não podia ser usado, tudo como o manual da empresa pedia. E quando ele chegou nos Estados Unidos, o inspetor do FAA, né, foi analisar aquilo e descobriu que aquilo não podia ter sido deferido pelo manual da empresa, porque existia um placar no MEL que tratava daquele problema. E aí iniciou-se, olha, o avião saiu de maneira ilegal de Guarulhos. Assim, estava tudo correto no quesito de segurança, mas no quesito de documentação não estava. E aí inicia-se um processo de investigação. Quem que foi o mecânico? Na época eu era mecânico. Quem que foi o mecânico que liberou o avião assim? Aí tinha sido eu. Então, você tem que preencher um reporte X, que é desse sistema de cultura justa. E nesse processo é feito toda uma análise assim, quantas horas eu trabalhei antes de eu ter deferido aquele problema. Eu estava em hora extra, qual era a condição climática? Era dia? Era noite? Que horas tinha sido minha última alimentação? Quantos dias eu trabalhei anterior a esse dia do evento? Quanto isso? É realmente uma investigação. E, ao mesmo tempo, o controlador de manutenção, que é uma pessoa que autoriza você a deferir esse tipo de problema, ele também teve que fazer o processo, porque ele também estava envolvido. E ele, no relatório dele, ele falou, o mecânico fez o que eu pedi para ele fazer. Eu pedi para ele usar aquela referência. E ele falou que a empresa tinha alterado, né, tinha adicionado isso no MEL da aeronave, mas não tinha avisado para todos os controladores. E só fazia uma semana que aquilo tinha virado um item MEL, um item de MEL. Então, ele usou o que vinha sendo usado até então, que era o manual da empresa. Então, não deu nada. E a partir do momento que você preenche um relatório esse comitê fala, isso aqui não foi um erro, não foi uma violação, não foi intencional. Aconteceu um problema estrutural da empresa que levou a esse avião ter saído de maneira ilegal de São Paulo. Então, a partir do momento que isso não é considerado um erro, eu estou livre de qualquer punição por qualquer pessoa. Nem o FAA pode me punir, nem a empresa pode me punir. Agora, se eu tivesse feito de maneira intencional, assim, porque era mais rápido fazer desse jeito do que aplicar um MEL, aí eu teria cometido uma violação. E aí eu não estaria protegido de punição. É assim que funciona a cultura justa. Ou seja, se você sempre fizer as coisas de modo correto, ela sempre vai estar do seu lado, né? Sempre. E assim, precisa entender que a maneira correta é a maneira que a gente acha que está fazendo. Se a gente segue procedimentos, a gente está sempre com o manual de manutenção. Ainda assim, fatores humanos podem interferir. Condição climática pode interferir.
Condição de visualização pode interferir. Às vezes você acha que você está fazendo uma coisa certa, mas porque a iluminação do local está errada, pode te levar a erro. Então existe todo um processo investigativo para definir exatamente se o que aconteceu foi intencional ou não. Essa é a verdadeira chave do negócio. Vale lembrar também aí que também nem sempre você vai estar em condições de saúde, ok. Às vezes a gente sabe que todo mundo tem família, às vezes está preocupado, tem questões externas, a gente passa por problemas em casa. Então isso tudo é analisado nessas condições, não somente as condições da empresa, mas também as condições aos quais o empregado é submetido também em casa, para saber se tem uma pressão externa também, né? Se isso colaborou ou não com a situação do momento ali em que foi feito o reporte, certo? Certo, sem dúvida. E você falou um detalhe importantíssimo, interessantíssimo, que é a questão do estresse familiar. A gente tende a pensar em estresse como uma coisa ruim, só ruim, mas existe estresse bom também. Muitas vezes o teu filho acabou de nascer, isso é uma notícia maravilhosa, mas é um estresse. E isso também interfere na sua performance. Mas um fator importante também da cultura justa é você poder chegar para o seu supervisor e falar: estou me separando da minha esposa, a minha cabeça não está muito legal. Se você puder colocar alguém para trabalhar comigo e ficar vendo o que eu estou fazendo, acho que vai ser legal. Sabe, é você ter essa abertura de falar assim: eu não estou bem hoje. Isso também faz parte da cultura justa. E não você se esconder assim: eu não quero que ele saiba que eu estou me separando, senão ele vai me mandar para casa e eu vou ficar sem salário hoje. Entendeu? Muda muito a cabeça da manutenção. E bom, Lito, para finalizar o nosso podcast, eu tenho uma última pergunta para você, que é: com a chegada desse futuro aí, desse possível surgimento de aviões autônomos e a possível extinção da profissão de piloto comercial, você acha que também pode começar a se tornar autônoma a função da manutenção, ou esse tipo de profissão você acha que não tem como se tornar autônoma? É uma pergunta bem difícil de responder, vou falar, viu? É assim, a automação da manutenção, eu acho que ela pode acontecer para algumas tarefas que são rotineiras, sabe? Uma tarefa que é feita constantemente e sempre da mesma maneira. Eu já vi, por exemplo, um robozinho, um vídeo de YouTube, um robozinho que faz uma inspeção externa no avião e identifica se tem danos ou não. Isso exige muita inteligência artificial. E eu acho que a gente não está pronto ainda para esse estágio de operação. Você trocar um pneu de avião também, usando robô, é possível fazer. Você programa, o pneu tem o mesmo diâmetro, tem o mesmo torque. Agora, existem questões ainda em aberto. Do mesmo jeito, eu fiz uma live falando sobre automação que o comandante Pamplona participou, e ele fala assim: legal, o avião está preparado para fazer um voo autônomo, mas o que vai acontecer se um passageiro de repente ficar rude lá atrás na cabine? Como é que a inteligência artificial vai decidir se vai alternar um aeroporto ou não? Que é um ponto importante. E quando a gente vai trocar um pneu de avião, é uma coisa automática. Só que quando você tira o pneu, você sempre dá uma olhadinha para ver se não tem um vazamento no conjunto de freio, se a cablagem que passa ali do lado tá tudo beleza aos fios, se não tem um vazamento hidráulico e alguma tubulação. Então você olha coisas a mais. Você não só troca o pneu. Então eu não sei como seria programado o robô para fazer isso. De qualquer forma, quando a manutenção for automatizada, a parte operacional do voo já vai estar. Eu acho que vai ser um dos últimos estágios. Pelo menos há muito tempo, né? Porque ainda assim vai precisar de mecânico para consertar o sistema de automação do avião. Com certeza. Pode ser que haja uma transferência de posição do mecânico, mas que ele vai estar envolvido no processo, vai estar. Aí vale a pena aí, o pessoal que está querendo se formar em aviônicos,
É. Aliás, o mecânico está cada vez mais sendo aviônico, né? Aliás, é bom a gente falar isso também. Acho que o público de vocês tem muita gente assim que pretende ir para manutenção, né? Então, ou para piloto. Mas a parte de manutenção especificamente foi aquela época em que você era especialista em alguma coisa. Cada vez mais o software e a parte de eletrônica está envolvido no seu trabalho. Pô, se você vai trabalhar numa empresa que opera um 787 e você vai trocar um conjunto de freio, o conjunto de freio não é mais hidráulico, ele é elétrico. E você tem que configurar o software dele na hora que você troca. Então, como é que você vai saber mexer em software, em conector elétrico, que antigamente era só um eletricista que mexia, agora você está tocando um freio e tem conector elétrico ali para você mexer. Então, cada vez mais você tem que expandir o seu campo de conhecimento e se envolver também na parte eletrônica. Mesmo que você queira ser só um mecânico, você vai se envolver com eletrônica. E é igual você falou no início da live também, né? A gente procurar expandir, pensar fora da caixa. Não é porque eu gosto de motor que eu posso estudar somente isso. Eu preciso me completar, assim. Eu preciso ter mais informações sobre um todo, né? Para eu poder saber operar e saber como funciona realmente tudo. Isso com certeza vai me ajudar ali no final do dia a realizar uma tarefa com perfeição ou com uma qualidade muito melhor do que eu faria se eu tivesse feito simplesmente o arroz com feijão. Eu vou dizer o meu segredo de por que eu estudei tanto. Fale aí para o pessoal que quiser aproveitar. Quando eu comecei a trabalhar na aviação, em Congonhas, na pista, eu morria de medo que um comandante me chamasse assim na hora do voo, na hora de saída do voo, e ele me mostrasse uma pane e eu não soubesse do que ele estava falando. Isso era uma das coisas que eu mais tinha medo que acontecesse. E para que isso não acontecesse, eu comecei a estudar muito. Assim, eu era mecânico de linha, a minha função era ligar a LPU lá, dar partida nos motores, esperar o cara dar partida nos motores, fazer o pushback, tira o pino, tira a barra e vai embora. Mas e quando o cara falasse assim, ó, acendeu a beta light aqui na hora que eu fui virar o motor? E aí? O que eu vou fazer? Ó, o EDC aqui não tá dampando. Olha, aqui tá não sei o que. E aí eu ficar assim olhando pro cara com cara de paisagem sem saber do que ele tá falando. E aí para que isso não acontecesse, foi que eu comecei a estudar sistemas todos. Eu queria saber como é que o sistema de ar-condicionado integrava com o sistema pneumático. Como é que a bomba hidráulica se integrava com o sistema de combustível? Como é isso? Como é aquilo? E aí foi. E acaba se tornando um negócio até agradável depois. Porque aí você passa a entrar no avião na hora que dá aquela pane, na hora da saída, sem medo. Você fala, não, aqui eu sei, pô, o cara tá me mostrando um sintoma aqui, eu vou encontrar a causa desse sintoma e beleza. É assim, eu deixo essa dica para todo mundo aí. Tenham vergonha de passar vergonha na frente de um tripulante, porque isso causa aquela sensação de que não vai dar segurança pro tripulante se você não souber, fizer cara de paisagem na hora que ele falar de uma pane, né? Fora a impotência, né? A gente sabe o tanto que a gente estuda e dedica para fazer o que a gente faz, para não conseguir fazer isso daí é uma situação realmente desconcertante. Eu compartilho dessa aí também, viu, Lito? E claro, pra gente é bem mais difícil, né? O piloto ele só voa um equipamento ali, um tipo, né? Eu tô falando da aviação comercial. E o mecânico não, o mecânico ele pode sair de um Airbus A320, vai trabalhar no 777, então é muito mais complexo para a gente entender todos os sistemas. Mas como também dizia um grande chefe meu, de quando eu fui inspetor na Varig, o saber não ocupa espaço. Então, manda bala, vai estudando. Lito, muito obrigado pela sua
pela sua participação aqui no Café com a Vegas. Para nós foi um grande prazer ter você aqui. Tanto eu quanto a Indy somos grandes fãs do seu trabalho, somos grandes fãs do seu canal, do seu podcast também, que serviu de inspiração pra gente. E bom, quando você quiser, quando você puder, inclusive, as portas do Café com a Vegas estarão sempre abertas para você. Muito obrigado, pô. Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer conversar com vocês aí, com a minha companheira de profissão aí, Indianara. Desejo todo o sucesso do mundo para ela, o que ela precisar de ajuda quando mudar aqui na verdade a gente vai estar num aeroporto um pouco longe um do outro, mas se precisar de dicas aí do que fazer em São Paulo, manda um e-mail aí que a gente conversa. E muito legal essa iniciativa de vocês aí do podcast, fico contente. A gente tem que realmente compartilhar cada vez mais informação sobre aviação para todo mundo engrandecer. Muito obrigado. É isso aí, eu também te agradeço, Lito. Sabe que você é referência para mim e, lógico, para milhares de pessoas e principalmente para os mecânicos que estão se formando e que se formaram há um tempo atrás, desde que você criou o blog e agora tem o canal aí, compartilhando a informação e disseminando aí a aviação por onde quer que passe. Muito obrigado por mais uma aula e por ter participado aqui do nosso podcast. Grande abraço. Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima semana. Um abraço.